O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje uma resolução de cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. O texto aprovado na Organização das Nações Unidas foi feito por um grupo de 10 países com assento rotativo. A liderança foi feita por Moçambique. Essa é a primeira aprovação de cessar-fogo no território palestino desde o início do conflito entre Hamas e Israel no ano passado. Dos 15 integrantes do Conselho, 14 votaram a favor da proposta. Mas os Estados Unidos se abstiveram. A embaixadora americana na ONU afirmou que um cessar-fogo poderia ter ocorrido há meses, se o Hamas estivesse pronto para libertar os reféns israelenses. Ela ainda acusou a organização de criar obstáculos para se alcançar a paz. Nós apreciamos a disposição dos membros deste Conselho de aceitar algumas de nossas edições e melhorar essa resolução. Ainda assim, certas edições importantes foram ignoradas, incluindo nosso pedido para adicionar uma condenação ao Hamas. E não concordamos com tudo na resolução. Por esse motivo, infelizmente, não pudemos votar sim. A resolução aprovada hoje pela ONU exige um cessar-fogo imediato da guerra na faixa de Gaza entre 10 de março e 9 de abril. O texto também pede a libertação de reféns e a necessidade urgente de expandir o fluxo de ajuda para o território palestino. A aprovação, no entanto, não é uma solução para a guerra. O desafio agora é garantir que o governo de Israel e o grupo Hamas cumpram as determinações exigidas. E quem vai nos explicar mais sobre essa resolução da ONU é a professora de Relações Internacionais da SPM, Carol Pavese. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Baixa, ela está ouvindo a gente. Professora, você ouve a gente? Boa noite. Sim, eu ouço bem. Agora sim, agora estamos te ouvindo. Bom, professora, pela primeira vez, então, aí a ONU aprovou essa resolução para parar o conflito em Israel, para um acordo de paz. Queria que você falasse sobre a importância disso. E fica meio confuso, porque nos últimos dias, os Estados Unidos apresentaram a proposta deles, que não foi aceita, e aí agora todos aprovam, menos os Estados Unidos, que estavam querendo um cessar-fogo. Como que a gente pode interpretar isso e também se a gente pode interpretar como uma derrota para o governo israelense? Olha, Renata, hoje foi um dia histórico no Conselho de Segurança. Depois de 6 meses que esse conflito foi iniciado, lá em outubro de 2023, finalmente o Conselho consegue adotar uma resolução mais incisiva, condenando mais veementemente esse conflito e pedindo uma solução. Como você pontuou muito bem, nós tivemos na sexta-feira os Estados Unidos protocolando um pedido de resolução que não foi aprovado, como você mencionou, principalmente pelo veto da China e da Rússia. Importante a gente salientar que o Conselho de Segurança é composto por 15 membros, sendo 5 membros permanentes que estão no Conselho desde sua criação, com a criação da ONU em 45, e aí sendo Rússia, China, França, Reino Unido e Estados Unidos, e esses 5 têm o poder de veto, e 10 membros rotativos que ocupam a cadeira por 2 anos. O Brasil foi membro até o ano passado e também tentou postular e passar algumas resoluções, não conseguiu esse ano. Agora a gente tem o Equador e a Guiana. Por que foi tão complicado se chegar numa resolução? Porque há muita discussão sobre os termos desta resolução e o que parece ser algo supérfluo, como o emprego de uma ou de outra palavra, faz muita diferença no direito internacional. A resolução que os Estados Unidos propuseram na sexta-feira e que não foi aprovada, sugeria o cessar-fogo, então chamava por um cessar-fogo. Essa requer que imediatamente se adote o cessar-fogo. Então há uma diferença aí no emprego dos termos. Houve também disputa com relação à duração desse cessar-fogo proposto. O que se tem nessa resolução que foi adotada hoje é que o cessar-fogo deve ser imediato até o final do mês do Ramadã, que é um mês importante, né, na religião muçulmana, e que depois que isso gere um cessar-fogo duradouro e de longo prazo. Então, o que se quer é uma trégua
humanitária. Não houve a condenação do Hamas, como os Estados Unidos se opuseram, e houve também muita crítica aos bloqueios que Israel está fazendo para que chegue ajuda humanitária às pessoas que estão sendo atingidas por esse conflito. Professor, o que chamou a atenção foi justamente a reação de Israel perante a decisão dos Estados Unidos de se abster, ou seja, de não ser contrária, então a resolução foi aprovada. O que a gente pode esperar? Quais são os próximos passos? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tinha uma visita que foi cancelada automaticamente por decisão dele após essa resolução ser aprovada. É um isolamento de Israel com os Estados Unidos, que é o principal aliado? O que pode acontecer a partir de agora? Lembrando que os Estados Unidos forçava ao máximo a desistência de Benjamin Netanyahu com o ataque a Rafah. Exato, Gustavo, você trouxe um ponto muito importante, né? A questão do ataque a Rafah. Rafah é uma cidade estratégica no sul da faixa de Gaza, que faz fronteira com Israel e fronteira quase com a região do Egito. Com esses ataques de Israel já há 6 meses na faixa de Gaza, há mais de 1,5 milhão de pessoas, de palestinos que buscaram refúgio nessa cidade de Rafah. E o que Israel está ameaçando é um ataque por via terrestre contra essa cidade, o que vai ter um impacto em número de perdas de vidas de civis muito grande, a ponto dos próprios Estados Unidos ficarem contra esse ataque. O que aconteceria nessa reunião de Israel, de uma equipe de Israel com Washington nessa semana, seria justamente para discutir essa operação militar que Israel está orquestrando e planejando para Rafah, né? Então, isso seria um tema de discussão e agora ficam suspensas essas reuniões. Isso certamente gera um certo atrito e essa manifestação de cancelar é mais uma coisa até protocolar na diplomacia para expressar a insatisfação com a posição dos Estados Unidos não bloqueando essa resolução. Mas, como você também pontuou muito bem, o grande aliado de Israel são os Estados Unidos e, portanto, Israel não vai conseguir, não é estratégico ficar isolada politicamente num conflito que já tem perdido até a popularidade entre países que apoiam, como o próprio Estados Unidos. A gente conversou com a professora de Relações Internacionais da SPM, Carol Pavese. Carol, muito obrigada pela participação. Uma boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite, Carol.